Bom, vamos lá. Então, boa tarde a todos bem-vindos aí, agradecer a participação de todo mundo, o tempo de todo mundo. Para quem não conhece o MedSeg Quick, ele é um bate-papo que a gente faz sobre temas diversos junto a algum fabricante, que dura 30 minutos, tá? Então, a gente sempre preza por manter esse tempo à risca, seguir esse tempo à risca. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a solução e não ficou claro, podem mandar no chat, a gente depois responde vocês por e-mail ou entra em contato com vocês para a gente conseguir fluir esses 30 minutos aí sem problema, tá? Hoje eu estou com o Rafael Duarte, ele é engenheiro de pré-vendas na Vivotec, tá? Bem-vindo, Rafael. Olá, Renato. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o reconhecimento facial em borda, tá? Uma solução que a Vivotec está lançando agora, então uma solução com alguns itens, então são 4 hardwares e 2 itens de software. E o Rafael vai apresentar um pouco mais sobre vocês, a gente vai bater um papo sobre essa solução, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade e mandar no chat que depois a gente responde, tá? Lembrando que o MedSeg Quick, a gente tem alguns quizzes no meio dessa conversa para a gente ver se vocês estão entendendo da solução, se está fixando isso na ideia de vocês. E aí, lembrando que no final a gente tem um quiz final que ele vale um voucher de R$50 da Americanas, tá? Então, vocês podem responder pelo chat mesmo, tá? Então, só recebe quem responder todos os quizzes e acertar o quiz final, então não precisa necessariamente acertar todos os quizzes, mas tem que acertar o final e participar, tá bom? Vamos lá, Rafael? Vamos lá. Pessoal, como o Renato disse, a Vivotec está lançando aí o reconhecimento facial em borda, né? E é bacana, como o Renato estava pontuando, nós estamos trazendo 4 opções de hardware e 2 opções de software, por assim dizer, para trabalhar com a nossa solução de reconhecimento facial em borda, né? Vamos lá para a apresentação. O primeiro item, que é uma novidade da Vivotec, são os tablets para reconhecimento facial em borda, né? Qual que é o principal objetivo do tablet de reconhecimento facial da Vivotec? Tá? O principal conceito que a Vivotec utilizou foi construir um produto 100% standalone, onde nós temos o reconhecimento facial embarcado no tablet, um banco de dados de 20 mil cadastros embarcado no tablet, né? E a possibilidade de você conectar diretamente na catraca, na cancela ou em uma porta para fazer automação com entrada e saída digital ou mesmo utilizando um conversor WIGAN. Tá? Esse tablet ele tem uma interface RJ45, então você vai disponibilizar lá na sua rede local, né? E trazendo uma solução 100% standalone e do conceito de plug and play. Tirou da caixa, liga o tablet e já está configurado para fazer o reconhecimento facial e basta depois que você configure ali dentro do banco de dados as credenciais de acesso de usuário, né? E o bacana desse produto é justamente essa facilidade de conexão, de integração com o controle de acesso, né? E por que a gente chama ele de standalone? Porque você não precisa de um software de controle de acesso, né? Você não precisa integrar ele em um software de terceiros de controle de acesso. Você consegue automatizar toda a sua entrada do seu empreendimento, todo o seu controle de acesso baseado em reconhecimento facial, único e exclusivamente com o tablet da Vivotec. É legal que essa solução está bem presente agora, né? Tá presente. Condomínios, né? Em edifícios comerciais, tá bem na moda e está crescendo, né? Porque é diferente da solução essas soluções que lançaram para a pandemia, por exemplo, uma de temperatura, que logo, se tudo voltar ao normal, ela não vai ter tanta utilidade como o reconhecimento facial, né? Sim, por conta da pandemia, obviamente a gente teve uma situação agravante de você evitar tocar, né? Você evitar fazer a biometria, porque hoje você faz biometria, depois você higieniza com álcool gel, você lava a sua mão. Dependendo da qualidade do álcool, você pode ter uma reação alérgica das pessoas, né?
Eu, particularmente, tenho uma pele sensível, então, se eu uso algum tipo de produto químico, você tem um problema na sensibilidade na sua mão. Então, toda essa situação da pandemia, nós vimos também que, com a facilidade do reconhecimento facial para o controle de acesso, até isso a gente conseguiu resolver, né? Com o reconhecimento facial, você basicamente para na frente do tablet, ele tem um conceito de stop and go, né, muito similar ao conceito de leitura de placa aí das praças de pedágio que a gente tanto conhece, né? Ele tem esse conceito de stop and go, onde o usuário para em frente ao tablet, tem o seu rosto detectado, posteriormente reconhecido no banco de dados, né? E aí ele consegue ter a permissão para entrar no espaço físico, no empreendimento, enfim, no complexo aí onde nós estamos controlando esse acesso, tá? Bem bacana essa solução do tablet de reconhecimento facial da Vivotec. O segundo produto, que é o reconhecimento facial em borda embarcado nas câmeras, são as câmeras de reconhecimento facial da Vivotec, né? Essas câmeras têm uma tecnologia de reconhecimento facial embarcada, onde a gente consegue detectar e reconhecer a face das pessoas sem a necessidade de que ela pare diante da câmera. Ou seja, aqui a gente já tem aquele conceito de free flow, né? Onde a gente consegue detectar, capturar e reconhecer a face independente do ambiente que está instalado. Pode ser um ambiente externo, como pode também ser um ambiente interno, né? Aqui o importante é o posicionamento, aqui o importante o ângulo, aqui é importante o ajuste da lente nas nossas câmeras, né? E, obviamente, as câmeras da Vivotec, nós temos os shutters perfeitamente configurados e ajustados para trabalhar com analíticos inteligentes, né? E a Vivotec ela já tem uma linha de produto de leitura de placa muito, muito robusta, e foi quando o pessoal da engenharia de produto pensou em estar colocando também o reconhecimento facial embarcado nas câmeras, né? Nós já possuímos um hardware muito robusto para processar esse algoritmo, que é um algoritmo diferente dos algoritmos que a gente conhece embarcado nas câmeras, aglomeração de pessoas, contagem de pessoas, linhas virtuais, né? E por já termos dominado a tecnologia de Deep Learning, a gente conseguiu encapsular esse algoritmo, embarcar ele nessas câmeras específicas e a gente ter, de fato, um reconhecimento facial em borda. E o bacana, Renault, é o seguinte, essas câmeras com reconhecimento facial embarcado, a gente reduz, na verdade, a gente zera o processamento do servidor, né? Eu não preciso processar no servidor, porque a gente está com uma tecnologia em borda. Isso é excelente, porque a gente às vezes vê algumas soluções que a tecnologia não está na câmera, e aí você tem um custo baixo com a câmera, só que todo esse custo vai todo para o servidor, gasto de rede. Então, hoje em dia, a gente vê uma máquina para trabalhar com reconhecimento facial aí, com umas 8, 16 câmeras, ela precisa de uma placa absurda, um processamento absurdo, e isso vai aumentando cada vez mais o custo do seu projeto. Então, esse é o grande diferencial de uma solução embarcada, né? Então, querendo ou não, o processamento é muito potente, você tem que ter uma placa de vídeo se você trabalha num servidor. Com a solução embarcada, aí você tem a redução de todos esses custos, né? E aí, o terceiro lançamento que a gente tem é o software de gerenciamento do Face Recognition. É nesse software que vocês vão fazer todas as configurações, todas as criações de lista negra, lista branca, o gerenciamento do seu sistema, toda a configuração é feita por esse software, tá? Então, ele é um software que ele está dentro dessa solução de reconhecimento facial. E a gente tem outros lançamentos aí, né, Rafael? Temos sim. Perfeito. Uma outra solução que nós estamos trazendo é o FRI Box, né? Para quem conhece, para quem é familiar aí dos produtos da Vivotec, recentemente nós lançamos no mercado o nosso iBox, né? A nossa caixinha de inteligência artificial, onde é possível você colocar inteligência artificial, analíticos, algoritmos embarcados nessa caixinha de inteligência artificial,
para que ela processe em cima do fluxo de vídeo de câmeras que não tenham nenhuma inteligência artificial, câmeras de vídeo monitoramento convencionais, né? Chega no cliente, ele tem aquela câmera Vivotec sem nenhuma inteligência embarcada, né? Uma câmera de 2 megapixels, por exemplo, né? Sem nenhuma inteligência, e o cliente quer colocar ali um analítico, um algoritmo embarcado, e ele não quer trocar aquela câmera. Pô, a câmera comprou recentemente, uma câmera com 3 anos de garantia, né? Não faz sentido ele ter esse custo, né? Então, qual a opção? A opção é ele entrar com a iBox. E o que a Vivotec fez? De forma muito inteligente, ela criou o FR iBox, né? Então, é um hardware muito semelhante no contexto de você poder embarcar uma solução de reconhecimento facial. Né? Então, imagine que você tenha um projeto no seu cliente e ele tem esse projeto com câmeras convencionais Vivotec de vídeo monitoramento, câmeras de 2 mega, 3 mega, 5 mega, câmeras com 2, 3, 5 anos de garantia, e esse cliente adquiriu essas câmeras sem uma inteligência embarcada e agora ele quer ter o reconhecimento facial. Qual a opção, então, para ele processar isso na borda? O FRI Box. O FR Box é um hardware onde a gente vai conectar ele na tua rede, tu vai colocar ele conectado com a RJ45, vai configurá-lo e vai atrelar quais são as câmeras que ele vai fazer o reconhecimento facial em cima do fluxo de vídeo. Né? Então imagine que esse hardware a gente pode colocar ele numa caixa de sobrepor, por exemplo, num poste, e tu pode fazer um reconhecimento facial, um controle de acesso baseado em reconhecimento facial, ou mesmo você pode fazer o que a gente tem chamado muito aí no nosso mercado, no nosso segmento, que é o controle de acesso utilizando o reconhecimento facial e o cercamento eletrônico com face, né? A gente fala bastante de cercamento eletrônico quando a gente fala de projeto de leitura de placas, né? Mas agora é possível a gente trabalhar, principalmente para projetos de Smart City, a gente colocar essa FR Box e trazer uma inteligência de reconhecimento facial em cima dessas câmeras. Então, imagine que você tem uma câmera, por exemplo, em um poste, e essa câmera ela está virada para um ponto de ônibus, muito comum aqui em São Paulo. Né? E aí você quer colocar uma inteligência de reconhecimento facial nessa câmera Vivotec que está nesse poste. Né? E imagine que você possa simplesmente fazer uma integração no banco de dados de pessoas procuradas. Né? Então, imagine como você está potencializando um projeto de Smart City, trazendo um banco de dados de procurados, aí colocá-los nessa lista negra, né? E você embarcar tudo isso num hardware e você deixar esse cara processando em borda, processando ele de forma embarcada, né? Você traz inteligência para a tua câmera, você capacita o teu projeto, você você agrega valor e agrega solução em cima de uma câmera única e exclusivamente posicionada para vídeo monitoramento e agora ela já tem uma inteligência embarcada. Isso é bacana, você aproveita o legado do cliente, você traz inteligência, traz tecnologia e tudo isso processado embarcado e processado na borda. É um hardware muito legal, Renan. Tem opções aí de instalação muito bacanas. E lógico, a gente também está falando de reconhecimento facial para agências bancárias, por exemplo, onde a gente pode simplesmente cadastrar ali um banco de dados de clientes VIP. Né? A gente tem aquela câmera ali, que a gente colocou uma câmera de 2 megapixels, por exemplo, na entrada da agência. Né? A gente chega com o FRA Box, configura ele, coloca ali no banco de dados que o Renault, que o Lucas, que a Lara, que o pessoal que está participando aqui do nosso Quick Minutes, sejam todos aí clientes VIP de alguma instituição financeira. Poxa, no momento que você entra nessa agência, ele já vai reconhecer que o Renault entrou, pô, esse cara aqui é VIP, então ele tem um atendimento lá no segundo andar. Bacana. Então a gente com o FR Box vai trazer inteligência para essa câmera que outrora só servia para vídeo monitoramento, mas agora ela traz informação, ela traz resultado inteligente de uma detecção, de uma captura e com, claro, o reconhecimento facial. É muito legal. Essa solução de reconhecimento facial, ela tem muitas opções para a gente aplicar, né? Não fica restrito à só segurança. É o que você comentou, dá para a gente fazer isso para um atendimento diferenciado, para rastreabilidade. Então, a aplicação é o que não falta para o reconhecimento facial e é uma solução que cada vez mais ela tende a crescer, né? Bom, a gente também tem o FR Server, tá? Então,
Ele é bem semelhante ao FR Box. Ele vai te permitir a utilização do reconhecimento facial em câmeras que não tem o reconhecimento facial. Qual que é a grande diferença aqui? O FR iBox, a solução está embarcada, tá? Então é o que a gente fala de embarcado. Pode não estar propriamente na câmera, mas a gente fala que está embarcado porque não depende de um servidor processando isso. O FR Server, ele já está sendo processado dentro do servidor. Então é o que o Rafael estava comentando. Então eu tenho um projeto, um parque instalado de 100 câmeras e eu resolvi que eu quero colocar em 20 câmeras o meu reconhecimento facial. Eu aplico o meu FR Server. Tá? Então ele suporta várias câmeras, você consegue colocar o reconhecimento facial porque ele está sendo processado dentro do servidor e eu não necessariamente preciso ter isso na câmera. Então, um parking já instalado, se eu quero a aplicação do reconhecimento facial, essa é a melhor opção que a gente pode aplicar para várias câmeras. Então, lembrando a diferença, FR iBox é quando você quer que uma câmera se torne com reconhecimento facial embarcado. E o FR Server é quando você quer que elas tenham reconhecimento facial, só que isso não vai estar embarcado na câmera e sim processado no servidor. E aí o último lançamento, né, Rafael? Esse software de aplicação de vocês, né? Exatamente. O software de aplicação nada mais é do que a interface do usuário final, né? Então, entenda que as nossas soluções, elas são soluções prontas para um projeto novo e prontas para um projeto já existente, um legado, né, que a gente costuma chamar, né, o legado do cliente, né? Então, entenda que com essa solução do software de aplicação, eu consigo ter a interface da aplicação de reconhecimento facial, seja ela a aplicação dentro do FR Server, ou seja ela uma aplicação baseada no conceito de processamento em borda. Tá? Então, essa é a carinha do sistema, né? A interface do sistema, o dashboard, né? A gente tem escutado bastante essa palavra, né? O dashboard do sistema, né? O dashboard da solução seria esse software de aplicação. Ali a gente tem as notificações, a gente tem os alertas. Quando o Rafael entrou ali na agência bancária, ele é um cliente VIP ali, eu vou receber o alerta. Quando o Renault tentou entrar ali na indústria dele como funcionário, ele fez o reconhecimento facial, entrou na porta acessível somente aos funcionários, aos colaboradores, ali eu vou receber o alerta, opa, o Renault entrou aqui. Quando o Júlio César simplesmente vai visitar esse empreendimento, essa indústria como um visitante, e ele entrou via FR Tablet lá na portaria 22, nessa interface que eu vou receber também esse alerta. Então eu vou controlar todo o meu ecossistema de reconhecimento facial numa interface inteligente, intuitiva e o mais bacana, que eu gosto bastante de interface, uma interface amigável, uma interface muito transparente, muito tranquila de administrar e configurar e o melhor, de operar, né? Porque na maioria das pessoas que estão operando esse sistema são operadores que precisam ter uma rápida resposta, eles precisam identificar uma notificação de forma inteligente para acionar, se possível ou necessário, um segurança tem que ser feito de forma muito rápida, muito imediata. Então, a interface ela precisa ser amigável não só para aquele cara que está configurando, para aquele profissional, para aquele engenheiro que está configurando, mas também ser amigável para o operador, para o usuário final. E o software de aplicação ele tem uma interface muito amigável, muito transparente, muito fácil de operar. Perfeito. Vamos ver se o pessoal está entendendo o que a gente está falando. Vamos para o primeiro quiz? Então, vocês podem responder pelo chat mesmo a alternativa que vocês acharem que é a correta. Qual o nome do hardware que capacita o reconhecimento facial em borda para câmeras sem essa função? Então, lembrando que é em borda, tá? VAST, Application Face, FR iBox, FR Tablet, FR Server. Tem uma pegadinhazinha aí, mas foi o que eu expliquei para vocês. Em borda é diferente de dentro de um servidor, tá? Tem uma pegadinha aí e eu posso responder também para ganhar os R$50 ou não? É a última, é a última. É a última? Legal, pessoal. O pessoal está respondendo aqui. Aí, show de bola. Pelo chat aqui, a interação tá bacana. Ó, o pessoal tá entendendo bem. É isso mesmo, é o FR iBox, né, que foi o que eu expliquei. Em borda, ele permite que uma câmera que não tem o analítico tenha o reconhecimento facial. O FR Server, ele permite também, mas isso vai estar sendo processado dentro do servidor, tá bom? Exatamente, perfeito. Vamos lá? Perfeito. O tempo tá corrido?
Bom, então um resumo aqui da nossa topologia em borda, né, que a gente falou. Então a gente tem a câmera com o analítico em borda, então a câmera que já vem com o analítico. Eu tenho o tablet, que já vem com o analítico de reconhecimento facial nele, com capacidade para o banco de dados de até 20 mil entradas, tá? E eu tenho o FR iBox, que aí eu consigo colocar para o reconhecimento facial para até 4 câmeras. Isso está em teste ainda, mas por enquanto a gente está colocando um limite de 4 câmeras por iBox, tá? Isso tudo vai para um software de gerenciamento e você pode também fazer a integração com o VAST 2, tá? Que é o VMS da Vivotec. E por fim, vai para o software de aplicação. Lembrando o que a gente tem dessa solução em borda, o que é a vantagem? Redução de custo de rede, processamento de servidor, redução, a facilidade para você fazer integrações, tá? Então, são as vantagens dessa solução. E o legal dessa solução também é a questão da assertividade e a morfologia, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma solução que não tem aquele problema de se a pessoa é muito escura, se ela é muito clara, ele vai fazer o reconhecimento independente da feição da pessoa, tá? Então, até eu que sou um pouquinho mais judiado de, de lataria aí, vou ser reconhecido sem problemas e a assertividade dela é de 98%. Então, é uma solução bem confiável. Bacana. O Renan, você não tá judiado não, cara. Para quem tem 65 anos, você tá bem, cara. Tô conservado, né? Pessoal, a segunda topologia aqui é o FR Server, né? Diferente da topologia em borda que o Renan estava explicando aí para a gente, o FR Server segue aquela topologia convencional, tradicional que a gente está acostumado a ver aí no nosso mercado, né? Então, é um appliance da Vivotec, uma solução turnkey, né? Onde a gente entra com hardware, o appliance já completinho, né? Você configura as suas câmeras Vivotec que não possuem a inteligência do reconhecimento facial embarcado e processa tudo isso no nosso servidor, né? E com um bônus, né, que ele também já está preparado com o VAST 2, caso seja necessário, né? Então, se o cliente tem um VAST 2 já instalado, ele pode fazer essa comunicação direta com o VAST 2, ou ele pode simplesmente ter o VAST 2 embarcado aí para que ele já traga também, além de uma solução de reconhecimento facial processada de maneira centralizada no servidor, ele também traga aí o nosso software de vídeo monitoramento, tá? E todas as duas opções, topologia em borda ou topologia centralizada com o FR Server, você tem aí o nosso software de aplicação aí para trazer a interface, né? Maravilha. Vamos ver se o pessoal tá prestando atenção de novo. Mais um quiz aí. Qual o limite do banco de dados embarcado do tablet? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil ou 50 mil? Essa daí tá fácil. Com açúcar, ó. Cara, nem esperaram eu colocar as alternativas, já estão respondendo. Nem terminou de falar a alternativa, eu já está respondendo já. Show de bola, é isso mesmo, pessoal. 20 mil é o limite do banco de dados do tablet, tá? Aí vamos lá, cara. Vamos finalizando aí, a gente tem mais 5 minutinhos aí. Arquitetura, um resumo assim das arquiteturas, as possibilidades que a gente tem, né, Rafael? Sim, um resumo das arquiteturas. Uma arquitetura convencional tradicional. Câmeras Vivotec, né, alguns modelos aí que o pessoal já conhece, né, a 9368, nossa Dome e a nossa Bullet 9368 e a 9388, né, tanto a Bullet quanto a Dome aí, tá? Um hardware que o pessoal já conhece, né? A gente tem essas câmeras conectadas direto no nosso FR Server. Poxa, Rafael, eu quero fazer uma automação aí com as portas, com as catracas, via I/O, cara, sem problema nenhum. Tranquilo, super tranquilo. Eu coloquei ali como opção, caso você queira trabalhar com o Wigan, o nosso conversor Wigan, tá? Eu coloquei até o modelinho ali para ficar fácil, né? E olha que bacana, aqui a gente pode conectar o nosso FR Server no VAST 2, através do nosso Data Magnet, o pessoal já conhece, né, conectado ao nosso software de vídeo monitoramento. A gente tem uma página de boas-vindas, né, Welcome Home, né, ou seja, entrou o Rafael, boas-vindas, Rafael, seja bem-vindo, cliente VIP, você vai ser atendido no segundo andar. Boa tarde, Renault, você está atrasado, cara. Então, assim, a gente pode também colocar notificação com alertas, né? Faz o reconhecimento facial e vem uma notificação baseada no alerta, né? Digamos que o Renault chegou 5 minutinhos atrasado lá na MedSeg, né? Na página de Welcome Home, vem ali uma notificação para ele. Olá, Renault, boa tarde.
você está atrasado 5 minutos. Né? Então, a gente consegue customizar aí essas mensagens. Essa personalização é muito legal. É interessante. E a segunda opção, né, já pensando no contexto em borda, onde a gente tem o nosso software de gerenciamento, né, o Management Server, né, o Face Manager, onde a gente tem a solução embarcada, né, que aqui é um exemplo do nosso tablet embarcado. Aqui a gente não tem nenhum servidor, né, a gente tem um software de gerenciamento integrado aí com uma catraca, com uma porta. Então aqui a gente está falando de uma solução para controle de acesso, por exemplo, e também integrado no VAST 2, e você ter essa gestão no nosso cliente web, né, já devidamente licenciado o tablet aí com seus 20 mil cadastros no banco de dados, né, e o reconhecimento facial aí e toda essa gestão. E eu poderia colocar uma câmera também ali, né? No lugar do tablet? Poderia sim, sem problema nenhum, porque legal. A câmera vai fazer esse reconhecimento facial embarcado aí e o Management Server, a gestão e os cadastros. Perfeito. E aqui a gente tem uma solução praticamente completa de todas as opções de reconhecimento facial da Vivotec. Câmeras não Vivotec, câmeras Vivotec sem o reconhecimento facial embarcado, atreladas ao FR Server para você ter aquele processamento no servidor, né? Uma conexão I/O aí diretamente nas portas, nas catracas. A gente tem a opção de, por exemplo, automatizar aqui as portas e as catracas com os tablets. E a gente também está falando de elevadores, né? Então, imagina que a gente consegue cobrir todo um ecossistema com reconhecimento facial. E como bem o Renaud disse, a gente pode pendurar uma câmera aqui com reconhecimento facial embarcado no lugar do tablet ou também junto com o tablet, né? Então, a gente consegue cobrir todo um ecossistema com reconhecimento facial dentro da solução de reconhecimento facial da Vivotec. Perfeito. Vamos para o último quiz. Esse daí é o que todo mundo espera, valendo aquele voucherzinho de R$50 da Americanas. Vamos ver quem que prestou atenção aí. Vamos lá. 50 pila, hein? Isso aí é bom, hein? Qual o principal benefício do reconhecimento facial embarcado? Essa daí eu dei de bandeja, hein? Redução total de processamento no servidor, redução de custo total com servidores, redução com custo de rede, facilidade de integração ou todas as anteriores. O pessoal aqui respondeu antes de eu pensar na pergunta. O Bob, ele tá à frente aqui, ó. Tá muito fácil, cara. Eu nunca vi alguém ganhar R$50 tão fácil assim. Cara, show de bola aí, ó. Depois a Gabi vai dar uma olhada, mas pelo que eu vi aqui, você me confirma, Gabi? Pelo jeito foi o Bob aqui, o Ressati, João Ressati. Perfeito? O vencedor já? Mano, eu não esperei um segundo, ele já tinha respondido. Legal, gente. Perfeito, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos, o tempo de todos. Como eu falei, são 30 minutos, a gente tem esse compromisso com o horário para não ficar puxando muito a agenda de todo mundo. Queria te agradecer também, Rafael, pela participação. Estamos à disposição, eu que agradeço o espaço, parabéns aí pelo evento, muito legal. E bacana que teve um bom engajamento aí, o pessoal participando aí, legal, cara, show de bola. E nos vemos na próxima com mais novidades aí da Vivotec. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí, boa tarde a todos. Todo mundo que quiser alguma informação a mais, pode deixar o e-mail. A gente manda, se tiver alguma dúvida, se quiser, a gente disponibiliza a apresentação também. Podem ficar à vontade aí, entrar em contato com a gente e deixarem os e-mails aqui no chat, tá bom? Boa tarde para todos aí. Valeu, pessoal.